Pouquinhos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Papo Fiscal. Vamos recebendo a galera. Eu vou dar uns minutinhos ainda, né? Enquanto vai todo mundo entrando na sala. Enquanto isso, se vocês puderem, coloque aqui de onde vocês estão falando, né? Do estado, empresa. É sempre bom ver aqui a diversidade de pessoas dentro dos nossos eventos, tá? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Tem bastante gente já aqui online com a gente. Show de bola, galera. Ó, tem gente da Bahia, de Minas, da Azul, Ó, 90% aí é o público feminino, hein? entendeu? A Tem mulherada bastante tá tomando conta, hein? coisa boa, né? Nessa área eu vejo que tem muito mais mulher que homem, né? É. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria aproveitar para dar dois recados importantes. Primeiro, que sempre fazem a pergunta ali durante a agenda, né? Essa gravação ela vai ser compartilhada, então podem ficar tranquilos que a gente vai, se vocês precisarem rever depois, compartilhar também com seus times. A gente vai estar compartilhando essa gravação com vocês, mas também, além da gravação, a gente vai estar compilando todas as perguntas e respostas que vão surgir aqui durante a nossa agenda. E podem ficar tranquilos também que a gente vai eventualmente compartilhar com vocês. Então é só ficar ligado no e-mail ali, pós-eventos, a gente vai compartilhando aos pouquinhos com vocês mesmo, tá bom? Então, aproveitando que já tem bastante gente aqui na sala, vamos começar? Eu vou compartilhar aqui minha tela, que a gente vai ter um materialzinho para acompanhar aqui o nosso papo fiscal, para dar seguimento aqui na nossa agenda. Pessoal, então, acho que o grande cerne aqui, né? Essa é a pergunta que hoje está guiando aqui o nosso encontro, que é o que muda na sua operação em 2026, né? Porque quando a gente fala de reforma tributária, a gente sabe aqui que muita gente pensa em norma, pensa em lei, regulamentação, mas isso vai muito além, né? Vai muito além de leis, vai para o processo, vai para a tecnologia. E é por isso que essa conversa aqui é tão importante, por isso que a gente está mais uma vez falando sobre reforma tributária e trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Né? E por que falar sobre o processo fiscal? Né? Trazendo aqui a V360 no centro do papo, e porque a gente sempre gosta de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Né? A V360 ela atua no coração, no coração da operação fiscal das maiores empresas do Brasil. E a gente está falando aqui de milhares de documentos processados, a gente está falando de integração com o RP, a gente está falando de controle e governança, e a gente acredita, de fato, em melhorar a vida ali de quem está com a gente através dessa automação, através da tecnologia. E na reforma tributária a gente sabe que não vai ser diferente, porque né, o impacto acontece muito ali no processo, no dia a dia das empresas mesmo. Onde a estratégia ela vira execução, onde o risco ele vira mais controle ali para vocês também. E é por isso que a gente está assumindo esse papel e trazendo, tentando sempre trazer especialistas que possam falar sobre esse tema, porque é importante, né? Não apenas oferecer a tecnologia, mas promover essa educação para a reforma tributária, e hoje não é diferente, né? É por isso que a gente acredita bastante no que a gente está trazendo aqui. E não podia ser diferente, né? Hoje eu estou com uma mesa super especial, que a gente né, chamou aqui para poder hoje estar com vocês. Então, apresentar para vocês a Pamela. A Pamela, ela é especialista ali, tributária na Zona Franca de Manaus, focada na Zona Franca de Manaus, né? Que atua as empresas ali a interpretar esse novo modelo. Educadora, então vocês vão ver como a Pamela fala super bem também, que vai trazer aqui bastante conhecimento para vocês. E o Felipe, né? O Felipe, que ele é auditor fiscal ali da Cefaz de São Paulo, também educador, tá atuando no poder público, mais educador, então é outra pessoa que vai trazer muito conhecimento para vocês aqui. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, o Pamela, Felipe, para a gente né, trazer essa proximidade com o pessoal que está com a gente aqui hoje. Vamos lá. Primeiro as damas, Felipe. Ou você quer começar? Claro, claro, por favor. Bom dia, pessoal. Eu sou a Pamela Bonifácio, sou contadora e tributarista pelo BPT. Hoje eu atuo diretamente com consultoria tributária, com bastante foco em reforma tributária e Zona Franca de Manaus. Estou aí já há alguns anos, sou contadora, já participei de grandes estruturas, tanto de fábricas na Zona Franca, comércio atacadista, tenho uma experiência prática dentro da área fiscal.
Então, toda essa dor que eu imagino que o público tem aqui, que seja relativo a obrigações acessórias, à compreensão do XML, tudo isso que nós estamos passando, eu passo do lado de cá também, porque eu vivencio bastante essa realidade. Estou à disposição de todos vocês, espero contribuir da melhor forma possível para esse nosso bate-papo. Tá, posso falar? Posso falar já? Claro. Fica à vontade, Felipe. Tá, eu sou Felipe Viana, eu entrei em 2010 na Secretaria da Fazenda, né? Como auditor fiscal. Atualmente também sou juiz do TIT. Puseram. Ó, pode usar Felipe De Paula, eu uso mais Felipe Viana, mas tudo bem. Então, e também sou professor orientador do MBA da Exalc, se eventualmente alguém fizer aí, que está assistindo, corre o risco de orientar o seu TCC. E então, eu tenho 16 anos de experiência aí com tributos indiretos, principalmente ICMS, sempre fiscalizei a empresa, sempre, né? Minha área sempre foi fazer auditoria de empresa e tal. E agora estou mergulhado na reforma tributária, dando curso para reforma tributária, palestra, né? Agora, atualmente, o curso que eu tenho participado é da OAB, da ESA da OAB, e estamos tentando todos juntos entender essa reforma. Porque se alguém chegar aqui e falar que sabe tudo de reforma, é a certeza de que ele está totalmente equivocado. Nem quem está fazendo o regulamento, nem quem fez a legislação entende tudo de reforma tributária. Show de bola. É isso, pessoal. E falando um pouquinho sobre como vai ser a nossa agenda de hoje, né? Explicando que é um modelo um pouquinho diferente, a proposta aqui do que a gente vai trazer é diferente de um webinar tradicional, né? A gente não está aqui querendo ser mesmo quase uma roda viva aqui, é que a gente possa aprofundar ali nesses temas que a gente está trazendo. Então, a gente está com 5 blocos principais, falar um pouquinho sobre o panorama geral da reforma tributária, depois ir para a parte de apuração assistida, regimes especiais, split payment, e finalizar ali com adaptações processuais e tecnológicas. E aí, um ponto bem importante para vocês aqui. A gente já vai trazendo as perguntas para os nossos palestrantes aqui, então para o Felipe e para a Pamela irem respondendo, mas vocês podem colocar as perguntas de vocês aqui no chat, que a gente vai puxando também, e no final de cada bloco a gente vai tirando e vai sanando aquelas perguntas, né? E aí no final da agenda também, ali no finalzinho, se sobrar alguma outra pergunta ali, a gente também deixa esse espaço para poder sanar, tá? Mas assim, fiquem à vontade para ir já mandando as dúvidas relacionadas àquele bloco que a gente está tratando aqui, aos assuntos que a gente está falando, os temas, e a gente vai sanando aqui durante a agenda também, tá? Mas antes da gente iniciar de fato, eu gostaria de trazer aqui compartilhar uma coisa muito especial com vocês, que é o Conexões Fiscais 2026. Acho que a maioria de vocês já conhecem, mas o Conexão Fiscal é o maior encontro fiscal do Brasil, é um encontro promovido pela V360, é um encontro super exclusivo, então é um encontro aqui para 400 convidados que a gente sempre deixa ali fechado, não é um evento super aberto, é um evento que a gente chama aqui, né, para a elite do setor fiscal, então a gente está sempre focando nas lideranças fiscais para participarem desses eventos. Então, vai ser no dia 9 de abril de 2026, ali em São Paulo, né, no Elute Gardens, e vai ter palestra magna, vai ter painel com diversos especialistas, a gente vai falar de reforma, vai falar também de duplicados escriturais, entre outros temas. A gente sempre também deixa aquele espaço ali para o happy hour, né, para a galera fazer o networking de verdade, para de fato gerar essa conexão. Então, a gente está compartilhando aqui o QR Code, aponta a sua câmera, a gente vai compartilhar aqui no chat também o link com vocês para fazerem a pré-inscrição, mas lembrando, é um evento exclusivo, passa por toda uma apuração aqui do nosso time também, e é uma oportunidade incrível para estar fazendo benchmark com outras empresas, com as grandes empresas do país. Então, assim, uma oportunidade única para vocês, se joguem, e a gente espera vocês lá nesse evento incrível, tá bom? Vamos, então, falar de reforma tributária, de fato? Vamos começar aqui, então, por esse cenário, né? Que é super importante hoje. Para a gente começar aqui de uma maneira mais dinâmica, Felipe, Pamela, queria começar com uma pergunta mais direta, né? O que é que vocês entendem hoje, em que momento real a gente está, assim, da reforma tributária? Né? Tem esse discurso que 2016 é um teste, mas na prática poderia já estar acontecendo outra coisa dentro das empresas, também do fisco. O que é que vocês entendem, né? Em que momento a gente está, de fato, da reforma tributária? Felipe.
Bom, a gente está num momento agora meio cinzento, porque não teve muita atualização, a não ser as notas técnicas, obviamente, mas e agora que teve a lei complementar também que instituiu o comitê gestor, mas com relação ao regulamento, com relação à lei que instituiu o IBS e a CBS, desde quando ela foi publicada, a gente ficou aguardando o regulamento. Então a gente está nessa fase cinzenta de tentar interpretar a lei e esperar o regulamento. Não teve muita atualização desde então. A gente está nesse gap, vamos dizer assim. Muita gente tentando adivinhar o regulamento, muita gente tentando fazer a interpretação da lei, que às vezes nem vai ser a mais correta, tá? Uma mostra disso, por exemplo, teve uma consultoria esses tempos aí, até que famosa, que publicou que as penalidades começariam, as penalidades por não destaque do IBS e CBS começariam a ocorrer a partir de maio. Então, é uma interpretação da legislação equivocada, depois corrigiram, né? Porque não tem o regulamento, tal, o pessoal fica apreensivo. O que a gente vai falar? O que a gente vai passar para as pessoas que estão curiosas? Mas não tem muito o que falar desde que a lei foi colocada, né? Às vezes começa a ficar repetitivo os termos. Então, acho que é uma hora meio cinzenta para aguardar o regulamento. E outra coisa, com relação à penalidade, eu até falei, gente, antes de 1º de julho, não tem como existir penalidade. Anotem, antes de 1º de julho, não tem como existir penalidade por falta de destaque de BS e CBS. Porque ele vai começar a incidir no primeiro dia do 4º mês consecutivo lá, seguinte, subsequente ao regulamento. O regulamento nem existe e ele não vai ser publicado em fevereiro. A gente vai acabar fevereiro amanhã, ele não vai ser publicado. Então, antes de 1º de julho, quem não destacar o IBS e CBS não vai ser penalizado. Pode ser que seja 1º de agosto, 1º de setembro, mas no mínimo em 1º de julho, tá bom? Show. Pamela, aí a pergunta ela se estende um pouco para você também. Em que momento você entende que as empresas estão hoje, durante ali, pensando muito na reforma tributária? Eu penso que a gente precisa primeiro entender qual que é o perfil de cada empresa, né? Aqui eu penso que nós temos uma diversidade de empresas que ela vem de média a grandes empresas. O empresário que é do Simples Nacional, ele não está nem olhando para isso, ele está fora também das obrigatoriedades. Agora, as médias empresas, onde já estão do regime normal, o que eu tenho acompanhado é uma despreocupação em relação à conformidade. Embora a gente tenha essa previsão aí de só a partir do dia 1º de 7, como o Felipe bem falou, da possibilidade de ter alguma penalidade em relação ao XML, o que precisa ser feito de estruturação sistêmica para atender às conformidades de reforma tributária é um volume de trabalho muito grande. Então, as grandes empresas elas já estão antenadas a isso, né? Olhar ali para o Seclestrib, fazer todo o mapeamento tributário, né? Porque agora a gente tem as informações de BS, CBS e mais mantemos ainda PIS, COFINS, ICMS, IPI. Então, quando você vai olhar para esse volume de dados dentro do mapeamento tributário, e você tendo uma diversidade de operações dentro da empresa, o prazo acaba ficando muito apertado para quem não começou ainda. E do que a gente tem atendido de empresas aqui dentro da nossa estrutura, a gente percebe essa despreocupação e um atraso mesmo em relação a ter o XML funcionando, o XML em conformidade com aquilo que foi estruturado até o presente momento. Perfeito. Até aproveitando, puxando para você também, Pamela, como vocês entendem, você entende hoje, né, que os Estados Unidos estão atuando em relação à perda desse regime especial de ICMS, né? De que forma esses estados eles estão se preparando para essa possível perda de arrecadação? A gente entra aí em um contexto sobre o destino da tributação, né? Provavelmente a gente esteja falando nesse aspecto. Perfeito. Então, no modelo atual, os estados produtores, a arrecadação é concentrada na origem. No modelo de reforma tributária, a gente tem um modelo onde a arrecadação ela vai ser para o estado de destino. Então, o que acontece em relação a essa sistemática, né? A tributação concentrada no destino. A gente não fala só uma mudança da arrecadação, de onde vai ser concentrada essa arrecadação, mas a gente fala também de uma mudança estrutural. Porque se hoje eu tenho empresas que são atraídas por benefício fiscal para cada estado,
Por exemplo, o estado do Goiás tem os seus regimes especiais, o estado de São Paulo vai ter o seu regime especial. Zona Franca de Manaus, que é o tema que eu abordo com maior frequência, tem todo um conjunto de regimes especiais também voltados para ICMS. Nesse contexto, o que as empresas elas buscam? Onde eu consigo pagar a menor carga tributária? Então, a atratividade do Estado ela está relativa ao imposto no momento atual. Quando a gente vem para esse modelo de reforma, onde a arrecadação ela vai para o destino e a gente encerra os incentivos fiscais, as empresas elas serão atraídas a partir do que o Estado tem para oferecer. Então, o Estado ele tem infraestrutura, ele tem logística, ali existe mão de obra qualificada para que eu consiga atender a minha operação. Com isso, a gente já retira essa ótica de atrair em função do benefício fiscal. Aí, dentro dessa mesma sistemática, né? Quando a gente fala sobre os estados produtores e retiramos a arrecadação do estado produtor, o que é esperado? Que existam fundos para cobertar essa perda de arrecadação mesmo, porque se você pensar na lógica do estado produtor, basicamente a produção dele não vai ficar dentro do Amazonas, por exemplo. A produção basicamente não fica, é pouco que vai ficar dentro daquele estado. Basicamente, ele vai mandar toda a mercadoria para o estado de destino. E para compensar isso, nós já temos estruturados alguns fundos para cobertar essa questão da arrecadação. Perfeito. E aí, puxando um pouquinho nessa lógica desses dois sistemas tributários, Felipe, que se estendem, né, até 2033, a gente tem ali um cronograma bem extenso da reforma. Você entende que, olhando pelo lado do fisco, né, é apenas um desafio operacional para essas empresas, ou você acha que muda estruturalmente essa lógica de compliance, assim? Cara, a convivência entre os dois sistemas. Eu não tô. Só uma pergunta, eu nunca apareço na tela. O problema é só comigo ou eu não apareço mesmo? Porque eu não me enxergo aí na tela principal. Não, tá isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou te enxergando, fica tranquila. Tá, tá me enxergando, então tá bom. Tá, tranquilo. O problema de convivência entre os dois sistemas é um problema operacional, emocional, familiar, estrutural, é um problema de tudo. Vai ser o modo hard. A hora que chegar 2029, claro que vai conviver ali os dois sistemas estão convivendo já hoje, né? Vamos dizer. 2027 entra a CBS. Mas quando entrar ali 2029, vai ser o modo hard. Aí que você vai mostrar o que você é bom mesmo para lidar com as duas coisas. Porque você vai ter uma apuração assistida, a EFD, você além de estar lidando com a entrada da nova, dos novos tributos, você está acabando, a gente está nos 45 minutos do segundo tempo do ICMS, do ISS, só que mudando. O ICMS está mudando a cada dia. Né? Agora estão reduzindo a substituição tributária, estão tirando a substituição tributária de alguns produtos. Não é fácil fazer essa transformação. Todo dia, ou toda semana, ou todo mês lança um novo ajuste CINIEF para você se adaptar. Tem que colocar campos novos nas notas. Então, assim, não está estática não está estática o adeus do ICMS não está estático, está mudando a cada dia. Então você está vindo com um sistema novo que você tem que se adaptar e com o sistema antigo indo embora com mudança todo dia. Então, como eu falei, é um problema estrutural, operacional, emocional, não vai ser uma fase fácil. E para o fisco também. Uhum, com certeza. E qual você entende hoje que são as maiores incertezas regulatórias que podem alterar essas decisões estratégicas das empresas? Então, eu vejo agora o seguinte: agora a gente vai aguardar o regulamento, né? Que é o que está todo mundo esperando, que ainda não tem prazo para sair, porque o regulamento era para sair em dezembro, só que como a lei complementar que instituiu o comitê gestor provavelmente ia sair depois do regulamento, aí não faria sentido você lançar o regulamento, aí sai a lei complementar, você tem que mudar o regulamento de novo. Aí decidiram esperar, falaram, vamos esperar a publicação da lei complementar que foi a 227 de 2026, né? Publicaram dia 13 de janeiro. Então, nós estamos agora em 26 de fevereiro, já faz 1 mês e 13 dias que foi publicado isso. Então, assim, aguardar o regulamento. Tem como eliminar. Tá com eco, gente? É o que eu tô falando aqui? Não, tá excelente o áudio. Tá, Para mim também talvez. é. Que ela falou de eco, talvez é porque ela tá.
no computador, no celular, alguma coisa assim. E então, assim, eu acredito que o regulamento, a hora que ele chegar, ele só vai tirar algumas dúvidas, espero que tire todas as dúvidas que a gente tem atualmente, né? Então, tranquilo, não tem medo desse problema regulatório. Agora, o que me dá apreensão é que eu estou recebendo as mensagens. O que me dá apreensão talvez seja a mudança regulatória nos impostos que já existem. Que nem está acontecendo com o ICMS, né? Porque você está esperando lá um novo modelo e daí a cada momento chega, ó, tá saindo um produto da substituição tributária, tem um novo campo, tem uma nova forma de emitir nota fiscal, de documento fiscal, etc., documento fiscal novo. Então, essas mudanças regulatórias nos impostos que já existem, talvez deem mais trabalho do que aguardar os novos tributos, na minha visão. Pamela, você iria falar uma coisa sobre a parte da convivência também? Eu acabei já emendando uma outra pergunta. Na verdade, eu acabei perdendo um pouco do raciocínio do que estava falando, mas vamos dar continuidade aqui. Eu fiquei tão impressionada aí com a fala do Felipe agora, e tentando até trazer para a nossa realidade, né, do que a gente faz em prestação de serviço de consultoria, porque para nós também é um grande desafio. Com essas incertezas todas, impacta completamente no trabalho de planejamento tributário. A gente consegue oferecer aquilo com o que tem hoje, né? O que a gente tem hoje de informação, tentar traduzir para o empresário com o que nós temos hoje para que ele tente também se planejar. Então, assim, é um acompanhamento nebuloso, é um acompanhamento a longo prazo, durante todo esse período de reforma tributária. Como o Felipe bem falou, diariamente a gente convive com alterações de notas técnicas, com alterações relativas aos próprios impostos que existem no momento, e é um grande desafio, né, para a gente também. E conscientizar o empresário exatamente dessa situação, porque acaba que existe um movimento aí nas redes sociais, existe um movimento de sempre criar um alerta e deixa eu tentar encontrar a melhor palavra possível, Um né? medo? Um Um alerta ou medo, medo? terrorismo sobre tudo. E a gente não consegue dar uma resposta extremamente assertiva, extremamente segura, porque é tudo muito nebuloso. A gente precisa ter um acompanhamento contínuo para que essa entrega ela seja realmente até o final aí do manicômio tributário, que a gente vai passar por isso até 2033 continuamente. Não tem como você dar uma. O que você fala hoje de informação, amanhã já pode ser diferente. Sobretudo em relação a notas técnicas de implantação de Seclestrib, por exemplo. A gente tem uma alteração ali do ajuste do documento fiscal. O que vale hoje, amanhã já tem uma modificação. Então, essa incerteza que é o maior desafio do momento, né? Além da convivência com o regime dos impostos do período, né, que é o que a gente tem agora, enquanto eles ainda estão em andamento, com os novos. É um desafio gigante para nós também. Ô, Pamela, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, as pessoas estão pensando muito em tentar estruturar o futuro. Vamos estruturar o futuro, vamos fazer um planejamento. E acabam não lidando com a própria realidade do dia a dia, que são as notas técnicas novas, né, que são as alterações nos documentos fiscais, alterações dos impostos que já existem. Então as pessoas estão tão preocupadas com o que eu vou fazer lá em 2030 e às vezes até não sabendo lidar com as mudanças que estão acontecendo a cada semana, né? Porque está acontecendo Exatamente. mudança a cada semana. Eu vejo o pessoal desesperado, olha, tem uma nota técnica, como vou lidar? Talvez a empresa, nesse momento aqui de 2026, tentar se adaptar ao máximo às mudanças que estão ocorrendo, né? Porque também não dá para você abraçar tudo, né? Vou abraçar tudo agora, vou abraçar um planejamento. Você vai ter que fazer plano A, plano B, plano C. Por exemplo, quem estava contando, quem já estava fazendo precificação no passado, não sabia nem se o imposto ia ser base de cálculo do ICMS ou não, né? Aí agora a gente sabe que vai ser. Então, Que vai assim, ser. vai ser. Aí a pessoa que fez um planejamento já tem que mudar. Então, às vezes, você vai jogar um monte de trabalho fora, porque tem alteração, tá tendo alteração a todo momento, né? A todo Não sei se você momento. concorda. Não, concordo 100%. 100% que é a realidade que a gente também tenta transcrever, né? É difícil assimilar todas essas informações, não só das alterações de legislação e de notas técnicas contínuas, mas até traduzir para o empresário qual que é o momento que nós estamos, para trazer essa conscientização.
E aí eu penso que é ao longo prazo mesmo, não tem como nós que somos tributaristas, que estamos dentro dessa realidade, de conhecer o que é uma nota técnica, de saber o impacto que isso vai ter dentro do documento fiscal, até mesmo posteriormente dentro da obrigação acessória, já é um desafio grande, quem dirá para o empresário. Você tentar traduzir toda essa complexidade de forma que ele se conscientize que precisa sim ter investimento em pessoas qualificadas em reforma tributária para ter um acompanhamento a longo prazo e fazer com que tudo isso que nós estamos falando não possa trazer penalidades ali a longo prazo para a empresa, né? Se ela não estiver preparada, ela vai sofrer o impacto disso também. Exatamente. E se preocupar com o que já tem, né? Não com o que está por vir, porque o pessoal, Exato. assim que eu falei, nesse intervalo entre a lei e o regulamento que não chega, acho que o pessoal fica meio sem assunto. Vamos colocar um terrorismo no pessoal Colocar um aqui. terrorismo, exato. E fica criando terrorismos antes de chegar ao regulamento. E é até uma conscientização até para nós, enquanto contadores, tributaristas, que estamos atuando com isso, né? Acaba que esse terrorismo nos afeta de alguma forma e gera um anseio muito grande de tentar prestar a melhor consultoria possível, sendo que existe algo muito nebuloso ainda para ser ainda colocado em prática. A gente não tem um regulamento do IBS já pronto para que a gente consiga orientar. O que a gente tem hoje? A gente tem a Lei Complementar 214, a gente tem a Lei 227, que aí já traz um pouco mais de luz em relação ao que tem de penalidade, e aí, a partir disso, traduzir o que é possível, dentro do limite também, né? Sem gerar, para nós, enquanto consultores, responsabilidade de afirmações que amanhã pode ser modificada. Até surgiu uma dúvida aqui no chat, aproveitando que a gente está encerrando aqui o primeiro bloco, em relação à apropriação de crédito de ICMS. Com o avanço da reforma tributária, existe a possibilidade do processo para liberação dos créditos de ICMS ser revisto? Olha, o que o pessoal tem feito é tentado agilizar o processo. Isso aí, sem dúvida, porque é um processo moroso. Aí a própria lei complementar do IBS prevê prazos curtos, né? 30 dias, 60 dias, 90 dias, que para quem está do lado do contribuinte parece que é fácil. Para quem está do lado do fisco, sabe que isso é muito difícil. Imagina quantas empresas a gente tem no Brasil, no caso de São Paulo, quantas empresas a gente tem em São Paulo pedindo restituição, pedindo, né, no caso é ressarcimento, etc. Não é um trabalho simples, né? Não é uma a gente não tem um corpo ilimitado de fiscais e não é um trabalho que a IA faz. Porque muitas vezes eles pedem alguns créditos que não são devidos. Então você tem que fazer uma análise criteriosa e tal. Mas de qualquer forma, sim, cada dia tem trabalhado para fazer um negócio cada vez mais rápido, né? É o objetivo de todo mundo. E a tecnologia tem permitido isso. Então, sim, o Estado está cada vez mais trabalhando para que seja mais rápido essa restituição, esse ressarcimento de imposto, principalmente que é um imposto quase na totalidade dos casos, não em todos, mas que é do próprio contribuinte, né? Não é do Estado. Acaba ficando Estado por um motivo da legislação. Perfeito. E aí, até dentro dessa linha mesmo, o Alan Sierra, ele fez a pergunta aqui, se já é certo que os valores de IBS e CBS, se eles vão compor a base do ICMS a partir de 2027. Vai. 2026 não, porque assim, 2026 não, porque não vai ter pagamento. Então, o que a Lei Candir fala já, né? A Lei Candir já deixava claro que vai incidir, ela coloca as exceções, mas vai incidir. A Lei Candir coloca a base de cálculo que vai incidir. E dentre elas estava impostos e taxas. Então, assim, se você fosse interpretar só a lei, já era meio entendido, subentendido que ia incidir, né? E outro motivo também, então, 2027 vai incidir, o IBS e CBS vai fazer parte da base de cálculo do ICMS, 2027, não tem dúvida. E outro motivo também é o seguinte, hoje o PIS e COFINS faz parte da base de cálculo, e esses impostos vão acabar. Se o Estado não inserisse os outros impostos na base, ele ia perder a arrecadação, né? Então, como vão ser substituídos, vai continuar. Então, vai incidir, vai estar na base de cálculo, sim, viu? É o Alan, né? Eu, De nada. eu gostaria de corroborar aqui um pouco em relação a essa questão da arrecadação, que é uma dúvida que ela é frequente em alguns grupos que eu também participo e tem alguns alunos de Zona Franca também.
o que nós temos acompanhado, né? Quando a gente vai olhar o texto da legislação, a gente tem que olhar muito bem as informações concatenadas, porque essa questão da arrecadação, ela depende de um pré-requisito. E o pré-requisito é a conformidade fiscal. A gente traz de novo aí a necessidade do contribuinte, do empresário, do time fiscal, analisar muito bem isso, né? Se a gente não tem uma conformidade, que é a obrigação do XML correto, né, com as informações destacadas de IBS, CBS, aí a gente pode ter em algum momento como penalidade o recolhimento de IBS e CBS por falta de cumprir a conformidade fiscal. Então, é só realmente corroborando com o que o Felipe trouxe, para a gente ter esse alerta, né? Apesar de daí temos um prazo aí de julho para frente, é necessário, principalmente para essas médias empresas que ainda não olharam para essa necessidade, correr com essa informação, porque não recolho desde que eu tenha uma conformidade cumprida, que é o XML adequado. E uma outra coisa também, pessoal, que é bom deixar claro aqui. O fisco, ele trabalha com o passado, né? Se você não cumprir por algum motivo, você não vai ser fiscalizado esse ano. Você vai ser fiscalizado lá em 2029, 2030. Lá que eles vão ver o que vocês fizeram em 2026, tá? Então, às vezes, fala assim, eu não fiz aqui, mas ninguém viu, né? Não vai ter problema. Lá em 2029, 2030, que o fisco vai olhar essas operações de 2026. Não vai ser nesse ano. Então, a gente tem que olhar para isso. Por isso que a gente tem esse prazo de decadencial aí de 5 anos, que a gente tem que ficar atento sempre. E, geralmente, o fisco olha ali dos 5 anos para trás e vai no limite. Então, enquanto Mas a não der cobrança vem, 5 anos... Felipe. Oi? O que a gente vê Mas a cobrança vem, né? Não pode deixar essa. Sim, eu tô falando. assim. Você só vai ficar assim. Se você fizer uma cagada, vamos falar no português claro, só depois de 5 anos que passar que você fala assim, ufa, ninguém fez nada comigo. Aí você vai ficar tranquilo, vai ter que esperar 5 anos. Quando esses 5 anos não passar, você vai ter que eu sei o que você fez no verão passado e deixa para cobrar praticamente no último ano ali, né? Quando chegando 4 anos, aí cobra. Porque é tanto trabalho que o fisco acaba trabalhando com o passado. Não tem muito o que fazer. Boa. Vamos seguindo, aproveitando aqui a Gisele e também a Mariana, tá? A gente só vai dar seguimento aqui nos nossos blocos, que são bastante blocos ainda, a gente ainda tem 4 pela frente, mas pode deixar que a gente volta para as perguntas de vocês mais para o final, tá bom? Podem ficar tranquilos. Vamos seguindo aqui, então, para o segundo bloco que a gente tem dentro da nossa agenda, que é focado aqui na apuração assistida. E aí eu queria começar aqui perguntando para a Pamela, né? Pamela, como a apuração assistida ela redefine essa responsabilidade de geração e validação de crédito? Né? Como você entende que a apuração assistida faz isso? E quais são os controles mais críticos, né? Considerando aqui a apuração assistida? Eu penso da seguinte forma. Hoje a gente está falando de um crédito financeiro, né? Quando a gente fala de BSBS, é um crédito financeiro. No modelo atual, nós temos um formato em que tivemos todas as operações de entradas e saídas dentro do mês, encerrou a competência ali no início do mês, o time fiscal é o responsável por analisar e apurar os impostos. Aí ele tem o prazo ali para realizar essas apurações, entregar a obrigação acessória e fazer os recolhimentos devidos. Quando a gente vem para essa nova lógica de apuração assistida, apesar de ter uma apuração, um encerramento de apuração posterior, a realidade do crédito financeiro é precisa ter um acompanhamento mais próximo. Basicamente, assim, é tentar entender dentro de cada processo, dentro de cada tamanho de empresa, o que cada empresa pode fazer, no sentido de ter um controle mais assíduo. Então, isso envolve financeiro, envolve compras, de enviar pedido de compras mais estruturados, informando exatamente qual é a informação, porque daí você vai precisar de ter controle crítico, vai precisar de ter acompanhamento de mais de um time, que aí a gente não tem só uma responsabilidade direcionada só para o fiscal, tem financeiro envolvido também, e com isso você consegue chegar numa apuração assistida correta. Porque se a gente pensar eu vou falar um pouco, não quero falar muito mal do fisco, tá, Felipe? Você me desculpe se eu tiver... Não, pode falar. Ô, Pamela, eu tô na pior situação, eu tô numa situação pior que a sua, sabe por quê? Porque eu cobro imposto e também pago. Então, nós estamos na pior.
que além de eu cobrar, eu pago. Então, pode ficar tranquilo, eu também pago Então, imposto. só seguindo nesse raciocínio, né? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui já fizeram em algum momento declaração de imposto de renda. Se a gente compreende que tudo que está na declaração de imposto de renda está correto, é só enviar e acabou, eu acho que a gente pode deixar de utilizar algum ressarcimento, alguma restituição que poderia ser inserida dentro dessa apuração, enfim, não vem uma base totalmente completa dentro da apuração de imposto de renda. Estou fazendo só um comparativo, é óbvio que não é a mesma coisa, mas é só um comparativo para a gente poder ilustrar, né? Não são todas as empresas que estão aí dentro do piloto da reforma que visualizou já como vai funcionar a apuração assistida. Então, trazendo para ilustrar dentro de uma realidade mais prática, dentro da declaração de imposto de renda. Não são todos os créditos que estão disponíveis ali. Da mesma forma, eu penso que precisa ter um controle à parte de cada empresa, para ao final conferir, até para você conferir se o que você tem ali dentro da apuração assistida está correto. Não sei se eu respondi, mas eu penso que essa seria a lógica. Bom, perfeito, perfeito. E aí, aproveitando esse gancho também para o Felipe, né? Você entende, Felipe, que toda essa lógica nova de apuração assistida, ela representaria mais perda de autonomia desse contribuinte ou aumento de segurança? Ó, primeiro falar da fala da Pamela, que foi perfeita, exatamente isso, e eu acredito que a analogia com o imposto de renda é isso é isso de fato tem que ser colocado agora até para a pessoa entender. E Pamela, você falou o seguinte: se você pega uma declaração pré-preenchida do imposto de renda e só valida, pode estar perdendo muito benefício, que você falou, muito crédito, etc. Não é só isso. Às vezes, como as informações é uma apuração assistida, né? Ela está dando uma assistência, ela tá dando uma ajuda para o contribuinte, ela não é a apuração 100% correta. Oficial. Às Uhum. vezes o contribuinte vai lá e, pô, o fisco que mandou as informações está tudo certo, clica OK. Isso aí vai fazer ele ter 0% de chance de ser autuado no futuro por aquela declaração? Não. A qualquer momento o fisco pode ir lá e falar assim: ó, a apuração assistida que eu te entreguei, que você deu OK, tá errada. E eu vou te autuar por isso. Porque é uma assistência, por isso chama assistida. Antes chamava pré-preenchida. Eles até mudaram o nome, justamente para a pessoa não achar que está pronta. Você vai lá e vai ter que ajustar ela. E não é nem no fim do mês, viu, gente? Você vai ajustar ela todo dia. Porque ela é Todos uma os dias. apuração. Se você também não precisa ficar louco, né? Que nem aquele pessoal que posta uma foto no Instagram e fica acompanhando quantas pessoas tá vendo a foto, né? Ou tá curtindo. Mas se você quiser fazer isso, você pode, porque ela vai mudar a cada momento. Você emitiu nota, vai estar lá a nota entrando. Se você emitiu a nota errada e coloca algum evento nessa nota, uma manifestação, ou emite uma outra nota de crédito ou débito, vai mudar. Se o seu fornecedor muda alguma nota ao longo do tempo, vai mudar lá. Então não é só a sua nota que você vai ver, não. Do fornecedor também. Às vezes você está contando com um dinheiro lá, que está na apuração assistida, que entrou no. Falou, nossa, estou contando com esse crédito aqui no dia 2. Chega lá no dia 15 e o fornecedor muda a nota porque ele viu algum erro, por exemplo. Ele não vai mudar. Então é um acompanhamento, vai constante, você tem que fazer essa conciliação, você vai ter que ter uma base de dados para fazer essa conciliação, não vai ter jeito. E vai ter uma inversão de papéis agora. Porque hoje, como a Pamela bem explicou, a gente chega lá, o contador, a pessoa da área de tax entrega a apuração para o fisco, né? Entrega as escriturações e o fisco vai ver se está OK. A lógica agora inverteu. O sistema do fisco vai entregar as duas apurações para vocês, né? A apuração tanto do IBS quanto da CBS, serão duas, e talvez da imposto seletivo também vai entregar para vocês e vocês vão conferir se está certo ou não. Então vocês agora vão fazer o papel de auditor. Aí vocês vão ver como é bom, porque às vezes, gente, é melhor começar do zero um trabalho do que pegar no fim e tentar arrumar, viu? Vocês vão ver o sofrimento que eu passo. E para facilitar, essa apuração vai envolver todas as empresas do grupo, não vai ser uma apuração mais para estabelecimento, né? É uma operação que envolve o CNPJ base, todas as filiais vão fazer parte dessa operação. E uma coisa importante também, tendo em vista que essas obrigações acessórias agora, elas não existem mais, entregar livro, entregar guia, etc., o grande rei dessa reforma
o maior papel dessa reforma é o documento fiscal. Então, esse documento fiscal vai ter que estar completo, muito bem informado e correto. Porque a partir do momento que você emitiu o documento fiscal, a Inês está morta. Já está lá no sistema. E qual que é o problema disso, gente? O problema é quem que emite o documento fiscal. Não é o diretor de tax, não é o gerente de tax. É o faturista, é o vendedor, é o caixa, a pessoa da expedição. Então, essa pessoa vai ter que ser muito bem treinada para emitir uma nota fiscal muito, né, perfeita, né? Saber quem que é o destinatário, saber. Tem coisas que o sistema não chega. Porque senão você vai chegar no meio e vai sobrar para o profissional de tax, vai ter que ficar Corrigindo corrigindo as informação. notas fiscais erradas do Brasil inteiro, né? Então, na minha opinião, esse negócio da apuração assistida é a inversão de papéis, né? Que agora o profissional vai ser o auditor. Então, o profissional de técnico vai ser o auditor. É isso, gente. Show. Acho que o interessante é que a gente acaba já indo um pouquinho mais pro lado ali de uma outra pergunta que a gente tinha mapeado, né, Felipe? Que era sobre Hum. esses ajustes desses documentos fiscais e sobre essa manifestação dos novos eventos, né? Como é que eles ganham peso estratégico nessa nova lógica da reforma? Poderia falar um Exato. pouquinho mais sobre essa questão da manifestação? Acho que é bem interessante mesmo, e foi É até um isso. ponto aqui. É exemplo, porque você vai ter muita manifestação, muitas notas novas, não é nota mais que fala, é documento fiscal. Muitos documentos fiscais novos justamente para ajustar, para criar esses eventos, indicadores, tem vários nomes, indicadores, eventos, manifestos, para ajustar, ter os manifestos justamente para na hora que entrar na apuração assistida tá correto. Então vai ser tudo para dar nota, porque entrou na apuração assistida tem que estar correto. E se tiver errado, você vai usar documentos fiscais, eventos, etc., para consertar isso. Então, vai ser uma importância absurda, porque eu falei assim, agora é a era dos documentos fiscais e neles estão os eventos e indicadores. Então, eles ganham, que eu falei, como se fosse um rei e eles fossem ali, estivessem ali meio em volta dele. E outra coisa também, pessoal, que pode gerar apreensão para quem está vendo a apuração assistida é o fato dos créditos. Porque os créditos, eles só vão valer se forem pagos, né? Você não vai poder acreditar algo se não tiver sido pago, né? Então vai ser basicamente ali um regime de caixa ali do crédito. E você vai olhar lá na apuração assistida, quem tem acesso já vê isso, você vai olhar lá na apuração assistida, ó, crédito a apropriar, né? Então, só que ele não foi pago ainda, você só tá olhando ali, você tá olhando, tá vermelho, falou, pô, preciso desse dinheiro aqui, mas eu não consigo apropriar porque o cara não pagou. Então, Uhum. vai dar, de repente você vai ter até, paga aí o negócio aí, porque eu já te paguei, meu. Né, eu preciso apurar aqui minhas coisas, eu preciso desse crédito logo, eu já paguei esse produto para você. Então vai ter toda essa, essa nova sistemática. Então, se você quiser olhar a apuração todo dia e ficar louco, vai ter essa possibilidade, porque ela vai mudar. Nesse piloto é a cada 4 horas, por exemplo. Então ela pode mudar a cada 30 minutos, a cada 15 minutos. E olhando ali um pouquinho para o seu lado, Pamela, como você entende hoje, dentro dessa lógica também, né, que as empresas elas devem revisar essas políticas comerciais, né, essas cláusulas de repasse ali, tributário, considerando essa lógica da produção assistida também? O Felipe trouxe bastante contexto sobre o quanto que a gente vai precisar se adequar, né? Porque daí quando você pensa sobre todo esse processo de validação do crédito, você precisa pensar também como que é a sua relação comercial com o seu fornecedor. Então aí já começa a entrar também já na forma de selecionar esses fornecedores. Eu acompanho algumas empresas que a gente faz assessoria e as grandes empresas já têm notificado os seus fornecedores para entender de que forma que eles estão preparados em relação ao documento fiscal. Porque se eu não tenho um documento fiscal, eu, enquanto fornecedora, não tenho um documento fiscal adequado e ainda não deixei expressamente claro de que forma que eu vou ter essa negociação comercial, porque o IBS-CBS agora ele vai ser destacado por fora. Então, eu preciso determinar, dentro dos meus contratos, como que vai ser essa gestão desse imposto. Além do destaque de conformidade, que é essa questão crítica que nós estamos falando, né? Eu enquanto... Eu, do lado ali
do empresário que precisa do crédito do meu fornecedor. Eu quero entender o quanto que ele está preparado para a conformidade, porque a gente tem penalidades em relação a isso, teremos penalidades em relação a isso, se eu não tiver uma gestão tributária desses documentos eficiente por parte do fornecedor, eu posso ser penalizado financeiramente em função de falta de recolhimento do imposto, por exemplo. Então, isso eu penso que a gente tentar traduzir o que eu posso ter de penalidade, tanto tributária, né, tanto de multas, que traz muito, de forma mais ampla dentro da Lei 227. A gente fala, tem muito mais uma noção do que pode vir de multa. Então, tentar traduzir isso para a minha realidade e tentar trazer isso para a realidade comercial. A partir do que eu vou conseguir visualizar disso, dentro de cada uma das minhas operações comerciais, aí eu traduzo isso para questões contratuais. Porque daí eu já vou dizer, o fornecedor XPTO, eu preciso que ele já encaminhe para mim esse documento com o IBS-CBS recolhido, por exemplo. Então, eu preciso determinar isso dentro das minhas cláusulas contratuais. Eu vou repassar isso recolhido, eu vou ter que aumentar a minha margem para recolher esse imposto? Eu não sei, depende de como que é a precificação de cada empresa. Né? Então, é um por um mesmo, não tem como ter uma resposta generalista sobre todas as operações, mas para tentar traduzir como eu faria nesse formato. Entender a realidade, traduzir para a minha operação comercial e aí ajustar as cláusulas contratuais. Até mesmo para eu dizer, se ele não recolher, eu faço o quê? Né? Eu já paguei o imposto, ele não recolheu, eu não vou tomar o crédito, eu estou seguro de alguma forma em relação a isso? Não estou, porque não está nada previsto em contrato. Entende? E você então, pagou ele, e você está vendo lá na tela que ele não pagou. Você pagou ele lá em primeiro dia do mês. Aí chega no dia 30, lá tá para fechar lá a apuração, você tá vendo que tá vermelho lá o crédito. Você falou, pô, mas eu já te paguei, por que você não pagou esse negócio? Você vai ligar para ele, o que você vai fazer? É uma loucura. Exato. Né? No contrato lá tem alguma regra de inadimplência em relação ao documento, aos impostos? Se não tiver esse olhar para esses contratos, você com certeza vai ter dor de cabeça. E também é a forma também de qualificar o seu fornecedor, né? Agora é o momento, assim, de você limpar tudo aquilo que tem de errado. Porque se você pensar bem, o XML, o documento fiscal, ele sempre foi obrigatório que seja correto. Só que agora a gente consegue ter um olhar muito mais ampliado para isso. Né? Não tem como você passar mais no jeitinho as informações. Eu vou emitir o meu XML do jeito que eu consegui aqui, só para conseguir aprovar, não ter uma rejeição do documento, entregar essa nota, acabou. E aí o meu fornecedor, do jeito que ele tiver que entrar, o meu cliente, do jeito que ele quiser entrar com essa nota lá, também é problema dele. Então, agora você não tem mais isso. Ou você tem um olhar crítico para o XML, para a conformidade desse XML com as informações corretas, o olhar crítico sobre o que você tem de relação comercial traduzido dentro dos contratos, ou você tem esse fornecedor que recolhe os seus impostos para que você consiga tomar o crédito, ou você está fora do jogo. As grandes empresas elas não vão dar continuidade com o perfil de fornecedor que não se adequar. Isso vale também pensar aí já um pouquinho fora desse contexto, né? Mas que empresa do crédito e se eu sou um fornecedor do Simples Nacional e eu não fiz a opção aí pelo regime, vamos chamar de híbrido, né? Que tem o recolhimento de BS-CBS por fora para repassar esse crédito para o meu cliente. É possível que eu também esteja fora. Então, é esse olhar que eu percebo que muitas empresas ainda não têm. Né? Falando aí do médio empresário, ainda não tem essa percepção porque talvez acompanhe exclusivamente por notícia, não aprofundou ainda sobre o tema de reforma e não tem essa noção ampla do que nós estamos conversando agora, do que vai impactar de negócio mesmo. Talvez fique com aquela percepção assim, é só uma troca de imposto. Eu não vou ter mais ICMS e nem ISS, vou ter IBS, só substituiu. Mas não entende toda essa mudança estrutural que vai acontecer inclusive nas negociações comerciais. Só fazer um adendo aqui, eu sei que está... isso que eu queria perguntar sobre o lucro. Tá. Eu vou fazer só um adendo aqui, porque eu acho que apesar de a gente estar se estendendo mais nos blocos, mas daí, aí a gente diminui o resto. Mas eu acho que é importante. Vai ter opção também, pessoal, de você, se o setor não tiver o split, de você fazer o recolhimento pelo adquirente. Então, você vê que o cara é um cara
o seu fornecedor é um inadimplente, você vê que ele não tem muitas. Você começou a vender lá, você vê que nos primeiros meses está dando problema, você pode mudar o contrato para você mesmo recolher esse imposto. E esse recolhimento pelo adquirente, ele é igual ao recolhimento pelo fornecedor. Você vai lá, você vai pagar seu fornecedor o valor líquido daquela operação, daquele bem ou serviço, você vai emitir uma guia que vai ter um vencimento, provavelmente de um mês, e você mesmo vai recolher. Então você pode gerenciar isso. Se em algum momento você vai ver que aquele fornecedor ele não está pagando os impostos, você fala assim, então tá bom, a partir de agora eu te pago o valor líquido e eu recolho o imposto. Você vai ter essa possibilidade. E outra coisa que cabe no assunto é o seguinte, a importância da conformidade tributária, que eu acho que é um grande, uma grande, um grande espaço aqui para quem trabalha nessa área, principalmente para os autônomos. Criar uma conformidade das empresas, porque tem agora a própria lei, a LC 227, instituiu o programa de conformidade tributária, porque antes a conformidade tributária era só para você ter uma boa relação com o fisco, né, tal. Agora, além de ter alguns benefícios, as empresas que estão na conformidade, ter alguns benefícios, como, por exemplo, o ressarcimento mais curto, o que é muito importante, principalmente para quem exporta, né, para quem tem saldo credor. Às vezes você adquire um ativo imobilizado e gera um saldo credor. É muito importante essa conformidade. Mas também para você ver, tipo, é um Serasa do setor público para você ver se o seu fornecedor tá em conformidade com o fisco ou não. Você vai olhar ali. Lá no Pernambuco, agora mesmo, lançaram a nota de conformidade de todas as empresas. Ali você já, no âmbito aí da reforma, você já pode olhar, ó, esse cara tá com D na nota aqui de conformidade. Então, não sei se é muito bom comprar dele, porque senão ele não vai, provavelmente ele não vai arcar com com o que ele precisa arcar em termos de impostos. Então, essa área de conformidade fiscal ganhou muita relevância também no âmbito da reforma. Show, show demais. Pessoal, fica aí que a gente ainda tem bastante conteúdo, tá? Ainda tem mais alguns blocos pra O gente pessoal tá falar. indo almoçar, ó. É. Não vai não, fica por aí. E se for almoçar, deixa o celular, o computador ligado para ficar ouvindo e não perder nada. Mas eu queria tirar só algumas dúvidas que surgiram aqui desse bloco ainda, antes da gente migrar para o próximo, que é uma pergunta aqui do Valder Newton Braz. Como vai funcionar a questão do recolhido pelo adquirente? Qualquer empresa pode recolher antes do fornecedor ou existem critérios? Você quer que eu possa responder? Então, você vai fazer opção lá na apuração. Na hora que você for. Primeiro, você tem que prever isso em contrato, provavelmente, se não tiver contrato, mas você vai fazer a opção. Ó, essa operação, quem vai recolher sou eu. Aí você faz essa opção, pelo menos é o que está sendo prometido, tá? Falando, estamos na fase lembrada, aí muda, depois vocês vão ficar bravos comigo. Mas você faz a opção e daí você vai lá e você recolhe. É, lembrando, gente, que a responsabilidade tributária não muda. Então, vamos supor que, porque a responsabilidade é do tributário e do fornecedor. Se porventura você optar, você pagar e não pagar e ficar inadimplente, quem vai ser responsabilizado pelo fisco vai ser o fornecedor de qualquer forma, tá? Então, se você for fornecedor, por exemplo, e em algum momento alguém que adquire de você optar por pagar esse imposto, tem que ficar esperto também se ele paga. Então não é só uma relação você com o fornecedor. Às vezes você tem que ficar de olho também no seu adquirente, porque se ele optar por ele recolher o imposto e ele não pagar, quem vai cobrar vai ser você, tá bom? Show demais. Vamos passando para a próxima pauta. E aí, só deixando, reforçando aqui com vocês, tá, galera? Todo mundo que tá mandando as dúvidas aqui, surgindo um tempinho no final da agenda, a gente vai responder essas perguntas também, mas também fiquem tranquilos que todas essas perguntas elas vão ser respondidas e depois enviadas em formato de material. Tudo que a gente está fazendo aqui, tanto as que a gente está respondendo aqui ao vivo, mas também essas que a gente está aqui olhando no chat, tá? A gente faz isso sempre nas nossas agendas e nessa também vai. Vai ficar gravado sim, vai ter sempre a gente vai compartilhar por e-mail com vocês tanto a gravação, que vai ser pelo YouTube, como também esse material. Então, acompanhe os nossos e-mails que vocês vão ter isso na íntegra aí para vocês também. Tá bom? Vamos seguir nosso papo aqui. Agora, falando um pouquinho ali de regimes especiais, né? Que é um tema que está meio nebuloso para muita gente ainda. Pamela, queria que você trouxesse um pouquinho ali, fizesse uma introdução sobre, né, toda a Zona Franca de Manaus, né, toda essa parte de competitividade relacionada à Zona Franca,
quais expectativas relacionadas à Zona Franca de Manaus, o que é que você enxerga hoje que a gente está considerando ali pós-reforma tributária, né? Acho que é um tema que ainda nem todo mundo conhece. Então, é o tema que eu gosto bastante de falar. Eu tenho um carinho enorme por Zona Franca, por toda a realidade de Manaus, o Amazonas, e tudo que é relativo àquela região. O que a gente tem hoje, né? Existe uma percepção de que quando a gente encerra com os regimes especiais, o da Zona Franca ele sempre gera bastante conflito, sempre gera bastante questionamento, no sentido de, se a gente está extinguindo os incentivos das outras regiões, por que o da Zona Franca vai ser mantido? E aí, dentro desse contexto, o que precisa ser analisado? Se a gente for olhar para a região em si, ali do Amazonas, Manaus, de que forma que as empresas conseguem se estabelecer dentro daquela região? Existe uma dificuldade logística absurda para chegar a uma produção dentro de Manaus. E aí a gente já inicia ali por esses pontos, né? Se eu te retiro de dentro da região da Zona Franca esses incentivos, o que a gente faz para gerar empregos para toda a população da região? Porque basicamente o que ali é mantido pelas fábricas, né? As fábricas que geram o emprego, que geram toda a economia voltada para a região da Zona Franca. Aí é só um contexto geral para que as pessoas compreendam qual que é a grande motivação que existe por trás de manter a Zona Franca como uma região de competitividade. E aí a gente fala um pouco também sobre o IPI. Quando a gente vai analisar o que é falado sobre, o que tem na legislação acerca do IPI. Para que eu tenha a incidência de IPI para esses produtos, eu preciso analisar se esse produto ele tem produção na Zona Franca, se aquela enzima, aquele produto específico tem produção na Zona Franca com PPB, e se eu tenho essa produção, eu continuo com a incidência de IPI para aquele determinado produto. E aí vem as variações, né? Esse produto ele precisa ser produzido na Zona Franca e ele precisa ter alíquota de IPI, conforme a TIP hoje, acima de 6,5%. Então, se eu tenho esses dois pré-requisitos cumpridos, eu mantenho a incidência do IPI. Ou seja, para manter a competitividade da Zona Franca, se eu tenho a produção em Manaus esse IPI é zerado, e fora da Zona Franca, eu tenho a incidência normal de IPI para os produtos. Isso é um dos pontos que faz com que a Zona Franca ela se mantenha atrativa mesmo após esse modelo de reforma tributária. É exatamente o ponto do IPI. Já temos perguntas em relação Show, Pamela. E você entende que existem setores que ficam mais expostos a essa perda desse IPI por conta da Zona Franca de Manaus? Na região da Zona Franca, hoje nós temos produtos que têm produção abaixo de 6,5. Então, quando a gente vai pensar nesse sentido, eu não tenho um exemplo prático aqui de qual produto que seria abaixo de 6,5, mas eu vou falar um produto qualquer, não se apegue ao produto, mas só ao exemplo. Se eu tenho uma caneta que é produzida na Zona Franca, que ela tem IPI abaixo de 6,5, é 3% esse produto. Se eu tiro o IPI de tudo que é abaixo de 6,5, logicamente, esse produto que está na Zona Franca, ele torna menos competitivo dentro da Zona Franca. Porque ele também, se vai ser zero na Zona Franca, vai ser zero em todo o restante do país, porque ele é abaixo de 6,5%. E aí, com isso, eu poderia levar essa produção para outra região, que eu tenho uma facilidade logística para ter uma produção melhor. Então, se eu já estou lá estabelecida há sei lá quanto tempo em função desses impostos, porque lá tem uma carga tributária reduzida de outros impostos também, mas olhando só pela ótica do IPI, eu perderia a competitividade, porque o outro estado que tem essa mesma produção vai ser zerado também o IPI. E aí, com isso, dentro da lei complementar, a gente observa que foram construídos alguns créditos presumidos, justamente para
calibrar essa perda de competitividade. Então, tudo que eu tenho abaixo de 6,5%, eu vou ter um crédito presumido de CBS de, que vai, como que se diz, equilibrar essa perda para esse perfil de produto. Perfeito. E aí, até aproveitando aqui um gancho para o Felipe, né, olhando ali para um lado muito mais dessa mudança, né, desses regimes especiais. Você entende que esse fim gradual desses incentivos pode acontecer Eu não nesses sei se era a incentivos mim. estaduais, junto com a reforma Tá tributária? contou um pouquinho para mim Ele, também. Você pode repetir toda a pergunta, que para mim ficou tudo cortado. Eu não sei se é minha claro, internet. vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo bem? É, Agora agora, sim. a Show. Isabela falou que tá cortando, a Ana Lúcia falou que tá cortando. Ana Lúcia, foi para você a resposta lá que eu dei no outro bloco. Cortou tudo. Se você puder repetir, por Cortou favor? tudo. Claro, claro, vocês estão me ouvindo bem agora, né? Sim. Assim. Show de bola. Eu estava falando assim, um pouquinho mais olhando de maneira geral, né, para essas mudanças que estão ocorrendo junto com a reforma. Se esse fim gradual ali dos incentivos estaduais vai alterar ali as decisões de localização das operações, né, olhando para essas cadeias de produção, como é que fica isso com as empresas hoje? Vai, assim, é meio direto, né? Vai mudar, que nem a Pamela muito bem explicou, né? Muitas empresas se localizam ali em virtude do benefício fiscal, né? Mas assim, a gente também não pode generalizar, né, pessoal? Porque assim, em todo o campo tem muita generalização e na reforma não é diferente. Nem toda empresa está no lugar que ela está por causa do benefício fiscal, né? Do exemplo das vinícolas, elas estão lá nos locais dela porque tem um clima mais favorecido, né, etc. Os agricultores estão nos locais que eles estão, não por causa de benefício fiscal, porque ali a terra é mais fértil, mas é ali que o gado se dá melhor. Então não é todo o setor fiscal que vai colocar o gado nas costas. Vou aqui agora porque não compensa mais aqui, não tem mais benefício fiscal. Vou produzir vinho aqui agora em São Paulo, na capital, porque não tem mais benefício do Rio Grande do Sul. Né? Então, não é todas as empresas que vão mudar de lugar. Outra coisa também, tem muita empresa, eu falo como fiscal, que nem está no lugar do benefício. Às vezes ela abre apenas um endereço fiscal ali, etc., para ganhar esse benefício, mas a mercadoria não vai para lá. A mercadoria ele já está no local ótimo dele, levando em conta o consumidor, a matéria-prima, a mão de obra, mas ele cria um endereço fictício em outro estado só para ganhar esse benefício. Então também isso não vai fazer mais sentido. Agora, de fato, essas empresas aí que abriram galpões em Extrema, galpões no Espírito Santo, em outras regiões, vão ter que repensar, sim, esse fim dos benefícios tributários, né? Não vai ter muito o que fazer. Então, para essas empresas, além dessas notas técnicas a toda semana, além desses problemas de alteração do ICMS, eles têm que olhar como que eles vão fazer o seu planejamento, tendo em vista que agora esses benefícios se foram. Perfeito. Até surgiu aqui uma dúvida do Leandro, olhando ali falando novamente sobre IPI, tá, Pamela? Em relação ao IPI, a venda originária da Zona Franca de Manaus para o Rio Grande do Sul não terá tributação do IPI, e se o mesmo produto produzido fora da Zona de Manaus ainda incidirá o IPI? Se o mesmo, aí a gente vai pensar se esse produto tem produção na Zona Franca. Então, basicamente assim a lógica. Aí eu vou começar respondendo alguns pré-requisitos. O produto ele tem produção na Zona Franca? Aí a primeira pergunta, sim ou não. Se ele tem produção na Zona Franca, aí eu preciso analisar qual que é a alíquota desse produto. Nós temos a alíquota abaixo de 6,5% ou acima de 6,5%. Se é acima de 6,5%, então eu vou ter a incidência do IPI normalmente como é hoje, até que tenha uma próxima alteração, uma próxima atualização. Mas o que nós temos de informação até agora é que é mantido sim a incidência do IPI. Então, deixa eu ler de novo a pergunta dele para eu não ver se ficou faltando alguma coisa.
Então, aí eu já respondi, né? Sim, a gente mantém a tributação do IPI desde que o produto seja acima de 6,5%. A gente tem aí uma exceção também que fala sobre os produtos de tecnologia. Esses também, tendo produção na Zona Franca, ainda que ele seja abaixo de 6,5%, é mantida a tributação do IPI. E esse mesmo produto. Então, acho que eu já respondi tudo. Se o mesmo produto produzido fora da Zona Franca, ele incidirá. Então, se ele está fora da Zona Franca, eu pago IPI com créditos e débitos normalmente, né, do que eu tenho dentro do contexto do que é hoje. Se, por exemplo, o produto, a NCM não tem PPB, não tem produção da Zona Franca. Então, é reduzido a zero. A gente não tem IPI mais sobre esse produto. Aí é realmente acompanhar. Se eu sou uma fábrica, eu vou pensar sobre do que eu produzo, né? Eu produzo as grandes produções desse produto que eu tenho, ela está onde? Que a gente vai pensar em Zona Franca. O que está na Zona Franca? A gente tem eletrônicos, eletrodomésticos, o polo de duas rodas, que daí é bicicleta, motocicleta. Então, quais são as grandes produções? Elas estão dentro da Zona Franca? Aí eu já tenho um indicativo de que eu preciso pensar. Qual que é o percentual da minha alíquota de IPI hoje? Também preciso pensar. A conta que eu tenho que fazer comparativa entre a carga tributária e o meu custo logístico, ela fecha? Porque é como o Felipe bem trouxe, não é só imposto, né? As regiões, os estados, as pessoas irão ser atraídas a partir do momento que a gente retira o benefício fiscal daquilo que o estado e a região podem entregar. Agora, no contexto industrial, eu sempre penso que, apesar a decisão de levar ou não uma fábrica para a Zona Franca se consiste no primeiro passo, que é analisar. A gente faz essa consulta, faz esse comparativo, chega no comparativo de de ganho tributário versus custo logístico, aí sim eu preciso pensar. Agora, se a tendência é que todo o meu segmento ele esteja migrando para a Zona Franca, eu tenho um forte indício de que eu vou perder competitividade estando fora de Manaus, fora da Zona Franca de Manaus. Perfeito. É só para Como posso consultar? perfeito, pode partir, Pamela. Desculpa, te cortei. Como posso consultar esses produtos que existem na produção da Zona Franca? A Suframa é quem tem essas respostas. Então, a gente entra no site da Suframa, lá tem todos os PPBs de cada produto que é produzido na Zona Franca. Então, para eu saber se existe esse produto incentivado, é basicamente analisar dentro de uma listagem da Suframa se esse produto existe ali. Você vai consultar por NCM o produto dentro da base da Suframa. Aí lá a gente tem a resposta do que existe e quais são as empresas que já têm o incentivo fiscal dentro da Zona Franca. Show demais. Vamos seguindo então com o nosso papo fiscal aqui, agora falando um pouquinho mais de split payment, né? Um tema que também está muito ainda nebuloso, né, Felipe? E aí eu queria começar com você, Exatamente. trazendo um pouquinho que você pudesse dar esse contexto do que é esse split payment, como ele vai funcionar, se existe algum ponto de atenção para as empresas nesse novo modelo. Tá, aí vai outra, retorno naquela história lá da generalização, né? E também do pânico. Uhum. Então, assim, eu acho que nesse esse bloco, o mais importante, eu acho que o split payment todo mundo conhece, que é o assunto mais falado, né? Que é a separação do imposto logo no pagamento, né? Você vai ter a parte que vai para o comitê gestor e para a Receita Federal e a parte que fica para o contribuinte. Mas o jeito que estão colocando parece que todas as operações vão fazer parte do split, o que não é verdade, né? O split, o pessoal está muito preocupado com isso, fluxo de caixa, etc. O split ele vai ser, talvez ele entre em 2027, agora estão falando que vai entrar, de maneira experimental, opcional, não vai ser obrigatório, e só B2B, empresa para empresa, tá? Então, assim, se a pessoa optar por não participar disso, ela não vai participar. No caso do consumidor final, né, que tem aquele vídeo famoso, tem um vídeo circulando aí que o cara vai na farmácia, passa o cartão, olha, 28% vai para o governo. Isso aí nunca vai acontecer. Primeiro porque o split, com o consumidor final, ele é uma alíquota bem menor do que a alíquota padrão, né, que vai ser ali definida pelo comitê gestor e pela Receita Federal vai definir uma alíquota menor, né?
e elas para a eternidade vai ser opcional. Então, se você vende para consumidor final, se você trabalha no supermercado, né, tá no varejo, e não quiser usar o split payment, você não vai usar. Outra coisa, gente, é a respeito de que o split ele só vai operar se você não tiver crédito, se você não tiver saldo credor. Porque às vezes você vai comprar um produto lá e a pessoa e a empresa, o seu fornecedor já tem, ou vai comprar um produto ou algum serviço, e o seu fornecedor já tem saldo credor. Então esse split payment nem vai operar, né? E se ele operar de forma errada, que não deveria, porque esse imposto vai ser extinto pelo crédito, se ele operar, esse imposto vai ser devolvido no prazo de 3 dias. Então é isso que a gente tem que pensar no split, tá? Então também tirar essa ideia de que tudo vai ser, todas as operações agora vão ser pelo split. Provavelmente, gente, a maioria das operações vão continuar no sistema tradicional, o fornecedor vai pagar, tá? E aí, até nessa linha, Felipe, você trazendo essa visão, você entende que o split pode ser visto mais como esse mecanismo de controle ou de antecipação da arrecadação? Não sei se é antecipação da arrecadação, porque assim, é a arrecadação na hora certa, né? Porque hoje o que acontece? Hoje alguns empresários vendem o produto, cobram o imposto na nota, só que não repassam esse imposto para o Estado. Ou repassa, por exemplo, você pega uma empresa de energia elétrica, né? Claro que você paga a conta no início do mês, você paga lá no dia 10, por exemplo. Você já pagou imposto para essa empresa de energia elétrica, que é 30, o ICMS, por exemplo, é 33%, em alguns casos, porque como ele é por dentro, é 25%, mas é por dentro, acaba dando uma alíquota de quase um terço do valor da conta. Você paga ali no dia 10 e esse fornecedor de energia ele só vai recolher para os cofres públicos no dia 20 do mês seguinte. Então ele trabalha com o dinheiro do Estado, é um dinheiro do Estado, não é um dinheiro mais dele. Ele trabalha com esse dinheiro do Estado aí durante 1 mês e 10 dias, tá? Então, assim, agora, estou falando da cada energia elétrica, muitos cobram o imposto do consumidor, mas também não repassam para o Estado. Então, basicamente, além de não repassar para o Estado, não recolher, ele cobrou ainda de quem está comprando dele. Agora, então, nas operações que efetivamente ocorrer split, vai ser arrecadado efetivamente na hora que deveria ser arrecadado. Tá na minha visão. Perfeito. E aí você tinha até comentado ali na nossa primeira pergunta, né, falado para a gente tomar um cuidado quando generalizasse ao falar do split payment, que não vão ser realmente todas as cadeias que vão estar sendo impactadas por isso, mas para aquelas que vão ser impactadas, né, especificamente, como você entende que o split ele pode alterar ali estruturalmente o fluxo de caixa das empresas? Acho que essa tem sido uma dúvida muito recorrente, né, de ter algum impacto negativo, como é que as empresas elas precisam se adequar a essa mudança? Então, vai para as empresas, porque eu falei do setor de energia elétrica aí que trabalha aí 1 ano e 10 meses aí com o imposto aí que é pago pelo consumidor. Para algumas empresas que têm ali os pagamentos concentrados no início do mês, né, etc., vai ter o problema, de fato, vai afetar o fluxo. Não tem como falar que não vai. Só que a gente tem que pensar em outras mudanças que é o que as pessoas não lembram. A reforma vai trazer outras mudanças que vão melhorar o fluxo. Então, vou dar 3 exemplos. Para a empresa que é substituta tributária ou substituta eventual. A substituição tributária vai acabar. Isso aí já é uma puta liberação de caixa que a empresa tem. Muito mais do que o split vai afetar. Porque o substituto ele tem que recolher para a cadeia inteira lá no começo. Se a parte final da cadeia vender só daqui 2 anos, o imposto já está recolhido 2 anos antes. Tá? Então, você vai ter essa liberação de caixa. Tá? Segundo lugar, ativo fixo. Hoje, imobilizado. Hoje, quando você comprar um ativo para sua empresa, você vai ter direito a crédito, né? Antes não, atualmente com o ICMS tem que dividir lá em 48 parcelas, né? Agora não, você vai comprar e vai estar imediato. Se eventualmente gerar um saldo credor naquele mês, que provavelmente vai acontecer quando você comprar um ativo,
aí você vai ter um ressarcimento ali em 30, 60 ou 90 dias, a depender. Se você tiver uma nota A lá na conformidade, em 30 dias. Então, isso é também quer coisa melhor para o seu fluxo de caixa do que isso, em relação ao sistema atual, né? Outra coisa que acontece também muito, a Pamela sabe muito bem disso, as empresas que têm filiais no Brasil inteiro, às vezes ela tem um saldo credor lá no Pernambuco e um saldo devedor em São Paulo. E daí ela não tem o que fazer, ela tem que ficar com o saldo devedor lá no Pernambuco, ela não pode abater o saldo devedor dela em São Paulo, com o saldo credor que ela tem no Pernambuco, né, lá na Bahia. E agora, como a apuração vai ser centralizada, você vai poder, né, todas as suas filiais vão apurar de uma maneira só, você vai poder abater. Isso aí é uma grande liberação de caixa para as empresas. Então, se você for olhar num delta, algumas empresas vão sofrer, talvez, com fluxo, mas às vezes vai ter muito mais ganho de fluxo em virtude dessas coisas desses requisitos aí que eu levantei. E até voltando ali para uma dúvida que a gente tinha trazido, né, ali lá no início, falando um pouquinho mais de apuração assistida, que acabou entrando um pouco também, vocês entendem que o split payment ele vai impactar ali também essa negociação entre fornecedores e clientes, essas empresas, né, que elas vão precisar é, rever esses modelos de pagamento, essa parte de conciliação, como é que vocês enxergam isso? Posso responder aqui? Claro, deve. Eu penso da seguinte forma, né? Já foi uma aula que o Felipe trouxe agora, que acaba que quando a gente vai, à medida que a gente vai conversando, a gente vai tendo novas percepções. Achei excelente tudo que você pontuou, principalmente sobre esses saldos credores que vão sendo acumulados e podem aí ter uma distinção muito grande, né? De você hoje a gente usa algumas ferramentas como tentar um deságio, repassar os status que permitem nessa transferência de créditos de terceiros, já vai, as pessoas vão tentando encontrar dentro da sua realidade formas de monetizar esses saldos credores. Então, o Felipe trouxe um olhar que eu realmente não tinha até agora pensado. Obrigada por isso. Agora, voltando para essa questão aí, é basicamente daquilo que nós falamos do contrato. Porque daí, se você pensa que você tem a responsabilidade do recolhimento, você tem que ter essa negociação muito bem amarrada aí com o seu fornecedor. Se ele vai. Porque para a gente olhar, parar para pensar, o split é uma das formas de recolhimento. Não é a única forma de recolhimento do imposto. Então, aí você tem que entender com esse seu fornecedor para o seu impacto de caixa, se ele poderá realmente fazer esse recolhimento, o que você entende como o melhor cenário para a sua empresa? É você assumir a responsabilidade e pagar só o valor líquido ali do produto, já com os impostos no modelo de retenção feita por você? Operação por operação, entender o perfil do que o seu fornecedor tem, entender o perfil da sua empresa. Porque se a gente for olhar para pequenos empresários e empresas de médio porte, nem todo mundo vai ter uma estrutura financeira e fiscal que seja tão robusta a ponto de conseguir abarcar todas essas realidades que nós estamos trazendo. Então, entender realmente o perfil para, a partir disso, definir qual que é o processo que vai ser mais adequado para cada operação. E, gente, pelo amor de Deus, lembrar que nem tudo vai ser splitado, né? Nem tudo vai entrar no split. Tá? Eu falei assim, provavelmente vai continuar com o fornecedor a maior parte. Tá? Então, essa loucura do split, meu fluxo de caixa, etc. Muita calma. Teve uma dúvida da Isabela aqui para a gente fechar esse bloco também e ir para o último bloco, que vai ser mais curtinho. Ela perguntou assim, né, ainda sobre essa linha de pagamento, né? O crédito deve ser aplicado só no momento do pagamento do fornecedor ou podemos aplicar no momento que recebemos a nota fiscal para fins de custo de produto? Só no pagamento do fornecedor? Ou, não entendi a pergunta. Estou respondendo. Ou podemos aplicar no momento que recebemos a nota fiscal para fins de custo do produto? Eu entendo que no pagamento, porque daí o crédito ele é financeiro, então o fornecedor ele tem que ter recolhido, né? Para eu utilizar o crédito dentro da minha apuração, ele precisa ter sido recolhido, não somente o destacado. Não sei se era esse o contexto da pergunta. Eu entendi dessa forma. Exatamente. Assim, o crédito, você tem que pensar que o crédito só vai existir no momento que ele for grupo o crédito só vai ser
Só vai poder ser apropriado no momento que ele é pago, tá? No momento que é compensado. Então, a gente tem que tomar uns cuidados, inclusive, com isso. Eu falo assim, eu paguei meu fornecedor, veio a nota, eu paguei meu fornecedor. Ele e o imposto que está lá na nota. Se esse fornecedor não pagou o fisco, você não tem direito a crédito. Então também não confundam lá, eu já comprei a mercadoria, eu tenho crédito imediato. Se o seu fornecedor não fizer esse recolhimento, você não tem um crédito imediato, só vai ter crédito na hora que ele efetuar esse recolhimento. E uma coisa também que a gente precisa entender, pessoal, vamos supor, no caso do recolhimento imediato, tá? Ou de uma guia, que você vai emitir uma guia. É, esse crédito ele só vai vir para você na hora que tiver efetiva compensação daquilo lá. Mesmo no caso lá que a gente falou do cartão de crédito, que eu brinquei lá do que tem no TikTok, lá o cara passa o cartão de crédito na farmácia e já, já tem split. Mesmo se isso fosse verdade, não ia ser imediato, porque o que pagou ali no cartão de crédito, ele demora um tempo para ser compensado, né? Que nem o boleto. Você paga um boleto hoje, demora uns 5, 10 dias para ser compensado, dependendo do boleto. Então, eu paguei o boleto agora, eu vou ter direito a crédito agora. Não, enquanto o boleto não for compensado, né? Vamos para um boleto com split. Enquanto esse boleto não for compensado, você não tem direito a esse crédito. Então, você só vai ter direito de crédito na hora que entrou lá no caixa do Comitê Gestor da Receita Federal. Ela está falando aqui na ótica de custo, que a Isabela trouxe, mas eu penso que é exatamente esse o raciocínio. Para a gente evitar que o custo esteja elevado em função da falta do pagamento do imposto, talvez é realmente na negociação comercial. Porque daí você vai tentar entender com esse fornecedor de que forma que isso será realizado. Se você vai ter uma cláusula de inadimplência ou se você vai assumir o recolhimento, e aí, quando você assume esse recolhimento, você já coloca na sua estruturação de precificação. Qual que é o custo efetivo dessa mercadoria? Ele está realmente líquido dos impostos? Ou você, como você está assumindo esse recolhimento, aí você já não é mais o valor líquido. É realidade por realidade para que você consiga definir qual que é o custo do seu produto. Então, vamos seguir então para o último bloco, para a gente finalizar essa parte, antes, né, da gente finalizar de fato aqui a agenda, que seria o nosso bloco aqui para a gente poder falar sobre adaptação de processo. Cortou um pouquinho, tá, É. Alexandre? Isso aí é com a Pamela, hein? Esse bloco é com a Pamela. Travou para mim aí. Não sei se para vocês também. Não, travou. Travou. Espera um pouquinho. Mas enquanto não vai, não funciona, eu entendo, eu vejo a reforma da seguinte forma: precificação. Não vai ter como escapar de você fazer o preço mais imposto. Eu não vejo como você escapar disso. Até porque, dependendo para onde você vender, o imposto é um. Né? Se você vender para a cidade que você está, é um. Se você vender para a cidade vizinha, é outro. Né? Se você vender, não, né? Se você fizer a operação. Então, eu não consigo ver escapar de você, o preço é esse, plus tax, que nem nos Estados Unidos, né? Porque, e os contratos vão ter que girar em torno disso. Meu preço é esse, mais taxa, mais IBS e CBS. Eu não consigo, eu pelo menos não consigo enxergar uma outra forma de você precificar agora. Não sei qual que é a sua opinião. Não, eu concordo. Ela está falando em relação aos créditos, porque se a gente coloca um preço do que Ah, vem sim, sim. explodido, né? Que você vê, qual que é o meu custo? O valor do produto menos ICMS, aí esse seria o custo porque eu tenho um imposto recuperável. Mas Acho que agora não é mais ela isso, trouxe nem mais na. ou menos É, nesse sentido. exatamente. Nós estamos falando, não, aí é o preço líquido mais o imposto. O Kleber, nas operações, deixa eu até ver aqui, do Kleber, aqui, nas operações de remessas, teste, como ficaria? Kleber, a gente tem que esquecer o ICMS. É difícil. Eu sou auditor do ICMS faz 16 anos, vou completar 16 anos daqui uns 10 dias. Tem que tentar esquecer isso aí. Então, a gente pensava no teste, remessa, como que a mercadoria circulou, E então aí eu tenho agora. Exato. Agora, o fato gerador, né, o que vai gerar esse imposto, vai ser o efetiva entrega, disponibilização, e o que vai gerar o crédito é o pagamento, né? Então, assim, a gente não vai pensar mais de maneira física, vai pensar de maneira. financeira, basicamente, né?
Você tem uma operação onerosa, vai ser uma maneira financeira o raciocínio. Você tem operação onerosa, aí a minha base ali do que tem de incidência desses impostos é o que tem de operação onerosa. Se você for olhar assim de forma muito generalista, seria É, isso, diferente do ICMS, que é a circulação da mercadoria, né? né? Não vai ser circulação. Então, agora sim, a gente só espera o regulamento. Nesse caso, não vai ter destaque de imposto, né? Você mandou para teste. Se for um teste que não é oneroso, não tem destaque de imposto, não tem nada. Agora tem que ver o regulamento, o que eles vão fazer em relação ao documento fiscal nesse trânsito. Sem o regulamento, a gente não tem como falar, mandei para teste. Qual vai ser o documento fiscal para o trânsito dessa mercadoria, né? Agora, é aquela história, tudo que eu falar aqui pode mudar quando o regulamento sair. Mas sempre lembrando, esquece o negócio de ICMS. O pessoal fica muito preocupado com industrialização sob encomenda. Vamos mandar industrialização. Gente, industrialização é mais fácil. Quanto foi cobrado de industrialização? X. Destaca o imposto e fim. Não tem mais essa história de suspensão, valor agregado, 90 dias para mão de voltar. obra. Exato. Agora simplificou. Quanto que eu cobrei de industrialização? Eu cobrei R$ 10.000. Coloca a alíquota lá de 27% e segue o jogo, fim. Não Exato. tem remessa para industrialização, retorno para industrialização. Exato. Simplificou. Eu Perfeito. acho que ele travou para. Ah, você tá aí, voltou, não tinha visto, tá? Voltei, não, Voltou, não voltou. interromper vocês, né, dando aula. Mas deixa eu voltar aqui, né, para a gente finalizar o último bloco de fato. Para a gente ser um pouquinho mais objetivo, né, para finalizar aqui a nossa agenda, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho do que vocês entendem hoje, é, apesar, né, da gente estar no momento de ainda ter muitas incertezas, o que é que vocês entendem que separaria ali uma empresa organizada, olhando para a reforma tributária, de uma empresa realmente preparada, né, para 2027, das outras empresas, né, e quais têm sido esses erros mais comuns que vocês têm visto dessas empresas hoje olhando para a reforma tributária? Olhando um pouquinho mais por esse lado operacional mesmo, processo de estruturação. Acho que é comigo essa Perfeito. dúvida. Eu penso o seguinte, que não vai ter nenhuma empresa 100% preparada, porque é como o Felipe falou lá no início da nossa conversa, não tem ninguém 100% preparado. Quem disser que está 100% preparado não está falando a verdade, está num equívoco muito grande de autopercepção mesmo. Exatamente. O caminho do fracasso, né, Pamela? O caminho do fracasso é achar que sabe tudo. É achar que sabe tudo, exato. Eu não sei tudo sobre reforma, acredito que o Felipe também não, e se tiver alguém aqui que saiba tudo, eu gostaria de aprender com essa pessoa para que eu consiga também chegar nesse mesmo patamar. Então, assim, dentro desse olhar do que é preciso aprender, tem alguns pilares que eles são fundamentais, né? Que daí também você não pode fazer vista grossa. O que a gente tem orientado? As empresas hoje, elas precisam, como a gente já compreendeu aqui durante a nossa conversa, que o XML é o pai da reforma, é determinante que a empresa ela esteja minimamente com o XML adequado. Então, qual que é o meu segmento? Eu vou olhar para dentro da minha realidade. Eu sou uma empresa que tem obrigatoriedade do documento fiscal NFE. Então, eu vou buscar quais são as alterações de notas técnicas que são relativas àquele tipo de documento e àquele tipo de realidade de empresa. Então, o mapeamento que a gente orienta, inclusive dentro dos cursos, eu tenho um curso de reforma tributária que ele fala justamente sobre isso. O que eu tenho que estruturar? Mapear o perfil da empresa. Eu, enquanto consultor, ou eu, enquanto time fiscal. Então, eu já descobri qual que é o meu documento fiscal. Então, dentro do meu documento fiscal, eu vou buscar as alterações de notas técnicas relativas àquele perfil. Sou empresa do lucro real, presumido, simples nacional. O que eu tenho de obrigatoriedade para atender nesse momento? Porque daí você vai trazendo. Eu acho que para tudo na vida, né? Se a gente tenta abraçar o mundo, a gente realmente não dá conta. Mas se a gente vai faseando e criando um cronograma do que precisa ser feito em cada momento, aí torna um desafio um pouco mais fácil de você conseguir absorver. Então, o que eu tenho de cronograma nesse momento? É atender nota técnica. Então, agora eu vou olhar para o meu perfil de nota fiscal, de tipo de documento, obrigatoriedade para aquele segmento, o que eu tenho que adequar e em quais prazos eu tenho que adequar. Depois disso, eu olho se eu tenho algum, por exemplo, aí dentro desse contexto de implementação de Seclastrib.
de Class Trib. Aí você vai olhar, eu sou uma empresa que tem operações generalistas, eu não tenho nenhuma variação dentro da minha realidade, ou eu tenho algum produto que eu vou vender e dentro da lei complementar eu já tenho redução para aquele segmento. Então eu começo a mapear. E a partir disso eu vou identificando, inclusive, meu enquadramento jurídico, que é o Class Trib. Isso minimamente todas as empresas precisam fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou ter prazo suficiente para colocar esse XML para rodar antes que entre já numa narrativa de penalidade. Por mais que a penalidade ela não irá acontecer ali até julho, que foi o que o Felipe trouxe para a gente de forma super clara, será que em 5 meses a minha operação eu consigo adequar tudo isso? Eu tenho braço suficiente para adequar tudo isso em 5 meses, que é o primeiro pré-requisito, que é o atendimento do XML? Então, é isso que você precisa pensar. Se eu sou um prestador de serviço que eu trabalho só com uma possibilidade, né? Eu só tenho uma regra geral. É muito fácil. Em poucos minutos eu vou estudar, vou abrir a nota técnica e vou conseguir adequar. Vou seguir ali pelo meu portal, eu esqueci o nome. É o portal central agora que a gente faz a emissão das notas fiscais, que basicamente todas as prefeituras já migraram, portal nacional. Então, eu já tenho algumas informações que o próprio fisco disponibiliza para facilitar a minha vida, né? O portal de conformidade, onde eu consigo fazer um mapeamento da minha operação e gerar como que tem que ser feito dentro do meu XML. Agora, se eu sou uma empresa que tem um mix de produtos enorme, eu sou um atacadista ou eu sou um supermercado, eu penso que dentro de uma realidade dessa, para você agrupar sua regra geral, suas regras de exceções voltadas para produtos específicos, é um prazo quase que impraticável de você atender essa questão de conformidade. Gente, eu acabei estendendo um pouquinho, porque eu me empolguei com a pergunta. Show demais, show demais. Pessoal, a gente vai continuar aqui para finalizar também a nossa agenda, né? Só passando por alguns pontos que são super importantes para a gente. Seguindo aqui, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a reforma, a gente já vai chegar com a Pamela e com o Felipe aqui também, a gente vai compartilhar o LinkedIn deles com vocês. Mas lembrando aqui a todo mundo, né? A V360, ela tem construído todo o ecossistema completo sobre a reforma tributária, então a gente está ali sempre fazendo os eventos, compartilhando materiais. Então, gostaria que vocês tivessem a oportunidade de entrar também na nossa comunidade, assim como a gente compartilhou a comunidade da Pamela ali, focada na Zona Franca de Manaus. A gente hoje tem uma comunidade com mais de 900 profissionais, trocando atualizações ali diariamente, tirando dúvidas entre si. Tem rolado agora muitas dúvidas sobre essa parte mesmo, né, da emissão e como fazer e como corrigir C-Class Trib, enfim, fazer todos esses ajustes. Então, é um ecossistema que ali te dá para te dar mais segurança mesmo. E a gente vai seguir aqui publicando conteúdo constante nas nossas redes. Então, fiquem à vontade ali para poder participar, interagir com a gente, entrar no LinkedIn, veja os nossos posts também. E a gente vai estar sempre ali levando essa educação sobre reforma tributária para vocês também. E a gente não poderia deixar de pedir também, né, que vocês fizessem ali, participassem da nossa pesquisa de satisfação. A gente vai compartilhar aqui o link com vocês no chat também, mas para vocês falarem um pouquinho sobre o que fez sentido, o que é que vocês entendem que poderiam ser tópicos para os próximos eventos. A gente tem vários eventos previstos esse ano também sobre reforma tributária, como a gente fez ali no ano passado. Então, tem bastante tema relevante pela frente ainda. A gente está acompanhando sempre todas as atualizações. Isso é essencial para a gente evoluir, né? Então, gostaria muito que vocês pudessem participar dessa nossa pesquisa. A gente sempre compartilha ali também e está sempre trazendo as informações que são compartilhadas ali também, enfim, dos temas e também os insights que vocês trazem para a gente é super importante, tá? Então, se vocês pudessem participar da pesquisa, para a gente é ótimo. E eu queria aproveitar aqui agora e deixar o espaço um pouco, o palco aqui para a Pamela falar rapidinho sobre o trabalho dela e depois também pedir para o Felipe. Pamela. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo espaço, né? Para mim, com certeza, é mais que uma honra estar aqui conversando um pouquinho com vocês, compartilhar um pouco do que eu tenho de conhecimento aqui, ainda mais ao lado do Felipe, que é um grande mestre. Com certeza, eu tenho muito mais a aprender, mas estou feliz pelo convite. Hoje nós atuamos com consultoria tributária, mas o foco
ele é muito voltado para o educacional de Zona Franca de Manaus. Então, a gente tem aqui uma estrutura em que, além de fazer todo o planejamento tributário, que é realmente a análise desses comparativos que nós falamos ao longo da chamada, é realmente trazer luz do que acontece na Zona Franca de Manaus para as empresas. Então, a gente tem um treinamento muito forte voltado para obrigações acessórias, para esse time fiscal que é direcionando. Depois que eu abro o meu CNPJ da Zona Franca de Manaus, o que acontece? Quais são as obrigações acessórias? O que eu tenho? Qual que é o olhar mais crítico? Então, essa estruturação toda processual do time fiscal, compras e faturamento é o nosso forte aqui dentro da orientação de treinamentos. E também tem o grupo do WhatsApp, onde nós temos, é o grupo de alunos, né? Eu tenho algumas aulas voltadas para reforma tributária e Zona Franca de Manaus, e lá a gente tira dúvidas, a gente traz essas questões que nós tivemos aqui sobre como que deve ser feita essa operação para a Zona Franca, tem a incidência ou não do IPI, qual que é o sequestro adequado para essa operação, tudo mais, a gente vai tentando ali ajudar esses alunos dentro dessa trilha de conhecimento de Zona Franca de Manaus. Vai ser um prazer tê-los conosco, né, nessa jornada aí de aprender sobre Zona Franca, pessoal. Muito obrigada. Bom demais. Felipe, qual é seu? Tá, então, pessoal, aí me adicionem aí no LinkedIn. Queria agradecer muito ao convite aí para participar. Pessoas aí, falar para pessoas tão qualificadas, falar com a Pamela, que também ela fez um elogio, e eu repito esse elogio para ela sabe muito do assunto, uma especialista, principalmente Zona Franca de Manaus, então dividir aí o palco, entre aspas, com ela foi muito bom. Pessoal, vocês não vão me contratar para fiscalizar a sua empresa, né? Porque vocês não vão querer. Mas assim, eu sou palestrante e dou esses cursos pontuais. E então, se alguém quiser algum tipo de palestra, alguma coisa, eu tenho feito isso desde o início da reforma tributária. O que eu tento fazer? Trazer é, uma linguagem mais informal da reforma, tá? Pego todo o meu conhecimento aí jurídico e que eu tenho no físico há muitos anos e trazer uma linguagem informal que a gente se coloque no mesmo nível, aí, eu não como palestrante, vocês não como ouvintes, mas que a gente troque ideia e sempre trazendo de uma maneira do dia a dia e com uma linguagem sem juridiquês, né, mais simples. Então, se vocês precisarem de algum tipo de palestra, de alguma exposição aí, me chamem lá no LinkedIn e me adicionem lá, tá, gente? E espero que vocês tenham gostado aí, despender esse tempo aí, quase 2 horas aí, na prévia do almoço. Espero que tenham gostado. Se for criticar, critiquem também, porque daí a gente aprende muito com crítica, tá? Um abraço a todos vocês aí, bom almoço. Com certeza. E para finalizar, né, a gente não poderia aqui falar da V360, então, pessoal, quem tiver interesse em saber mais sobre como a V360 tem ajudado grandes empresas do Brasil a passar pela reforma tributária, pode entrar aqui no nosso link, usa esse link, né, o QR Code, o link que a gente vai estar compartilhando aqui no chat também. A gente sabe que a reforma é um projeto muito operacional também, e a V360 não podia estar diferente de preparada para lidar com toda essa parte de gestão fiscal, né, da gestão de pagamentos a fornecedores. Então, as nossas soluções elas já estão adaptadas ali ao novo modelo, estão sendo constantemente atualizadas, né, os nossos produtos, e com produtos focados também na reforma tributária, como a manifestação de eventos, a gestão de crédito, focado também olhando ali para a parte da matriz tributária. Então, a governança ela precisa ser, de fato, ali preventiva, não reativa, né? Seguindo toda, desde a captura, passando pela validação, os alertas, olhando para dados sempre, com muita inteligência artificial, que é importante agora para dar o máximo de controle para vocês. E a reforma exige essa segurança, escala e previsibilidade, né, que a V360 pode entregar também. Que a gente sabe que 2026 não é o início da mudança, né, é o momento que a execução já começa a aparecer, e aí vocês podem contar também com a V360 para esse momento. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre a gente, saber mais sobre as nossas soluções, pode acessar esse link e acessar aqui o QR Code também. Show? Pessoal, queria agradecer aqui imensamente a Pamela e ao Felipe por esse momento. Foi uma aula assim, gigante. Galera, para quem fez pergunta aqui no chat também, que pergunta que acabou não sendo respondida, que a gente se estendeu um pouco, pode ficar tranquilo, tá? Que a gente vai estar depois enviando o material com essas perguntas também respondidas. Então, teve a Cleo, teve o Evandro, que fizeram perguntas, a gente acabou passando por cima aqui, por conta do time, mas pode deixar que a gente vai compartilhar com vocês depois a gravação e também esse material com todas as perguntas, tá? Queria agradecer de novo a vocês pela presença de todos, e Felipe, Pamela, aula demais. Obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço, Eu que pessoal. Bom agradeço. almoço para todos. Até mais, Valeu, bom pessoal. almoço. Bom almoço. Tchau, Para quem tchau. vai almoçar. Até mais.